Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 10 de março de 2021 e nós vamos iniciar nessa quarta-feira a nossa o primeiro seminário da série de seminários de biosistemas nesse primeiro quadrimestre de 2021. Então, nós temos hoje, com muita honra, né? Tem vários convidados que já aceitaram, o professor Marcelo Cristofoletti. O Marcelo, ele é professor da Universidade Federal do ABC, da nossa universidade, ok? Eu peguei aqui um pouquinho o histórico do Marcelo. Ele é graduado em licenciatura e bacharelado em biologia pela Universidade Mackenzie. Ele tem mestrado em fisiologia humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas e doutorado em ciências endocrinológicas pela Universidade Federal de São Paulo, pela USP. Tá? E trabalha agora, né, em nossa universidade e desenvolve pesquisas referentes à epidemia de obesidade, né, para o combate dessas epidemias de obesidade através do aumento do gasto energético em tecido muscular e esquelético. Tá? Então, Marcelo, muito obrigado pelo convite, tá? Nosso primeiro palestrante. Tá? E fica à vontade, então, Marcelo, para apresentar, tá? O seu seminário. Tá? Eu vou desligar aqui a câmera e o microfone, tá? Então, com vocês, professor Marcelo Cristofoletti. Obrigado, Cris. É um prazer poder estar falando aqui para vocês, né? Para os nossos alunos da pós-graduação, não só de biosistemas, tem de outros programas também, mas em particular para os nossos alunos de biosistemas. O que eu trago hoje para vocês como colocado no título, né? Que eu vou começar a compartilhar agora. Aqui. Muito bem. Espero que fique bonitinho. Isso. Bom. Estudo do metabolismo em vivo e in vitro, desafios e perspectivas. Então eu vou passar um pouco sobre a questão do estudo do metabolismo e vou usar o exemplo daquilo que a gente vem fazendo no laboratório com relação a desafios e perspectivas, né? Então agradeço o convite mais uma vez da Cris, agradeço a introdução. Eu estou na UFABC desde 2008, então é engraçado, eu estava conversando com uma amiga minha como o tempo vai passando, né? Estava fazendo PCR em tempo real no laboratório. PCR em tempo real ficou super na moda agora como diagnóstico da Covid, né? E aí falando, a gente estava com um probleminha, e eu estava fazendo junto com uma aluna minha, amplificou, eu falei, então, porque eu comecei a fazer PCR em tempo real em 2002, né? Aí você fala, cara, não é nem 10 nem 15, são quase 20 anos que eu fiz tempo real pela primeira vez, né? Então, que pra gente era algo que era tecnologia de ponta, né? Você fala, nossa, teu tempo real, olha como é que faz, ninguém sabia fazer direito, como calculava e tal. E lá se vão 20 anos disso, né? Se voltar mais para trás, iniciação científica, então a Cris deve concordar comigo, a gente está numa fase da carreira que a gente é novo demais para ser sênior e velho demais para ser jovem pesquisador. Então a gente é só pesquisador na luta aí. Mas para vocês que ainda são fraldinha, ainda estão no comecinho, a perspectiva é de melhora, né? A gente tem picos e vales. A gente está no vale, ainda dá para descer mais um pouquinho, mas logo começa a recuperação. Então, quando vocês obterem os títulos de vocês, a gente já vai estar em recuperação e rumando para o próximo pico. Então, o que eu posso dizer é vale a pena tudo que vocês estão fazendo, sim, com o olho no prêmio que está logo ali, tá bom? Bom, dito isso, e voltando aqui para o tema, o que a gente entende por metabolismo? Então, são os processos químicos que tornam possível a continuação da vida celular
visando a obtenção de energia a partir dos nutrientes. E veja que nutrientes, não confundir nutriente com alimento, tá? Nutriente a gente está falando realmente daquilo que está nutrindo a célula, a gente está falando de substrato energético aqui. Então a célula está constantemente fazendo processos químicos para manter a vida, né? E uma das coisas que é inerente ao metabolismo é a sua ineficiência. Então os processos de transformação de energia são ineficientes. E a principal perda de energia se dá na forma de calor. Então, indiretamente, a gente tem a vida associada com calor. E, do outro lado, a morte associada com o frio. Então, vocês vão perceber que dentro do conceito humano de morte, está sempre associado com o frio. A própria figura da morte encapuzada mostra referências ao frio. Então, o frio significa cessar o metabolismo, o fim do metabolismo. Ou seja, sem metabolismo não há vida. E isso é um processo energético, demanda energia. Tá, então, bacana. O que a gente sabe sobre o metabolismo, então? Eu posso dizer para vocês que há um conhecimento acumulado razoável sobre o metabolismo. Que se a gente for resumir numa figura, uma figura simples do que seria esse conhecimento, seria essas vias metabólicas aqui, ou esses caminhos metabólicos que estão aqui. Ah, professor, mas a figura está sem definição. Fala, não, para caber no slide ela fica assim. Mas se você quiser, você pode entrar no site Essa Figura da Sigma. A gente tem um pôster disso colado no nosso menos 80, porque as minhas alunas são muito estudiosas, então elas estão sempre olhando para esse mapa aqui, sabe? É isso aí, Gilmar. Então, a resposta para tudo está aqui. Mas onde exatamente aqui? Então a gente tem que estar sempre olhando para ele. Fora que existem algumas informações que talvez não estejam contidas, porque sempre tem algo novo para se descobrir, tá? Mas, de uma maneira geral, esse aqui é o conhecimento acumulado sobre metabolismo que a gente tem, né, no momento. E a partir desse mapa que a gente consegue tirar conclusões sobre o que pode estar acontecendo no metabolismo. Muito do que se aprendeu no metabolismo é justamente sobre defeitos nas vias metabólicas. Então, o metabolismo vai ser conduzido por reações bioquímicas que são catalisadas por enzimas. Falha ou defeito em alguma dessas enzimas leva a algum defeito ou alteração do metabolismo. Existe um sistema acumulado de redundância, então às vezes o defeito não é generalizado. Mas dependendo do tipo de célula, do tipo de tecido, você pode ter esse defeito acontecendo em um tecido e não em outros. Ou, se for uma enzima fundamental, essencial, aí você tem muitas vezes um defeito que é incompatível com a própria vida, tá? Bom, dito isso, esses defeitos, quando vêm do nascimento, é o que a gente chama de defeito inato, né? Que ele já vem desde antes do nascer, do metabolismo. E aí vocês devem ter ouvido falar em terapia gênica como uma forma de tentar corrigir defeitos inatos do metabolismo. Então é uma maneira de tentar fazer uma intervenção. Por que a vacina da Pfizer é tão comemorada? Porque ela vira uma porta de entrada para esse tipo de tratamento. Porque diferente das outras vacinas, a vacina da Pfizer ele é um lipossomo, um tipo de lipossomo, ou seja, uma membrana reconstituída, vesículas, né? Carregando dentro de si um fragmento de RNA. Mas esse fragmento de RNA poderia ser facilmente substituído pelo sistema CRISPR-Cas9. Então, o sucesso da vacina da Pfizer, na verdade, é comemorado pelo sucesso de um agente carreador de, seja um RNA, ou poderia ser a codificação de um sistema CRISPR-Cas9 para edição do DNA. E isso feito de maneira maciça, né? Massiva na população. Então, o interessante da vacina da Pfizer, além do efeito protetor, óbvio, contra a pandemia, é a tecnologia que está sendo empregada ali. Então, isso deve se tornar bastante comum daqui para frente. E isso pode ser utilizado, inclusive, para gente em laboratório. Então, não fiquem surpresos se a Pfizer começar a passar na frente de outros laboratórios para quem está acostumado a trabalhar com transfecção e outras ferramentas para entrega de DNA ou RNA para as células, tá? Bom, dito isso, continuando aqui,
O que vale a pena estudar no metabolismo? Então, absolutamente tudo, né? Porque o metabolismo é lindo, não existe nada mais lindo que o metabolismo. Mas cada um escolhe uma via ou conjunto de vias para estudar. Por exemplo, desvios do metabolismo relacionado às doenças, como obesidade, diabetes, esteatose hepática, não alcoólica, entre outros. E é essa aqui que é o foco da nossa pesquisa. Então, apareceu um comentário ali, mas eu vou ignorá-lo completamente. É, né? Concordo, Ana. Nada mais lindo que a bioquímica da vida. Bom, então, dito isso, a linha de pesquisa que a gente segue no laboratório são intervenções para o combate à síndrome metabólica, tá? Então, a gente chegou a eu cheguei a essa linha de pesquisa desenvolvendo ainda durante o meu trabalho do doutorado, né? Eu vim de uma linha trabalhando com hormônio tireoidiano, e aí tem uma interface entre hormônio tireoidiano e metabolismo, e aí o metabolismo me atraiu mais do que o próprio hormônio tireoidiano. E aí eu vim seguindo por essa linha de metabolismo e tenho estudado ela desde então. Então, num primeiro momento, né, esse nosso interesse de combate à síndrome metabólica seria falar para vocês qual que é a definição de síndrome metabólica. Então, eu busquei a definição, está no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, a SBEM, onde diz que o termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco metabólico que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, daí também ser conhecida como síndrome da resistência à insulina. Então, gira em torno da insulina. Bom, então, ainda durante o meu pós-doc no ICB, já buscando entender esses fatores, a gente teve acesso a uma colaboração em que a gente foi estudar um camundongo transgênico. Esse camundongo transgênico, ele superexpressava um IGF, um fator de crescimento símile à insulina, né? o IGF-1, que é ligeiramente diferente do IGF-1 como nós conhecemos, aquele liberado pelo fígado. Então, o gene do IGF tem aqui 6 exons, né? E tem as regiões codificadoras, e existe um splice alternativo que gera esse IGF-1, que é o que é chamado de IGF muscular ou mecano-IGF. Quando que esse IGF é recrutado? Quando você tem um protocolo de hipertrofia muscular, de ganho de força, esse transcrito alternativo, que é uma forma mais curta, mas que também é capaz de ativar a via do GF, era sintetizado. Então, o nosso colaborador, o professor Mussaro, italiano, ele fez esse camundongo transgênico. E aí, no animal selvagem, isso daqui é um Northern blot, ele não via a expressão desse IGF-1, e nesse modelo transgênico que ele criou, que era específico para fibras musculares do tipo 2, que são aquelas glicolíticas, que são as que geram mais força e são suscetíveis à fadiga, ele não tinha expressão no coração, no masseter, que é da mastigação, né? Mas tinha na coxa, no tríceps, no EDR, não tinha nos sólios, que é predominantemente fibra tipo 1, tinha no peitoral, no gastrocnêmios, esse aqui eu não vou lembrar agora qual que é. Mas, essencialmente, fibra que era do tipo 2 expressava. Então, o transgênico foi o promotor da cadeia leve da miosina 1, que é específico de fibras tipo 2, estava sendo eficiente em restringir a expressão em fibras do tipo 2 e controlar essa expressão e manter essa expressão nessas fibras do tipo 2. Bom, para aqueles que são sensíveis no próximo slide, por favor, fechem os olhos. Então aqui a gente tem o resultado do animal selvagem e do animal transgênico, 10 dias após o nascimento. Eles já são maiores, você percebe que eles são um pouco maiores, e isso é porque tem mais massa muscular. E aí quando você faz a dissecção, você tira a pele aqui e expõe a musculatura, esse é o camundongo selvagem, com 6 meses, então aqui é a pata dianteira, e esse daqui é o transgênico, tá?
E essa daqui também é a pata dianteira, embora você fale, não, tá errado, isso aqui é a coxa dele. Não, esse é o braço, né? É o membro anterior, mas para ficar mais fácil, né? É o bracinho da criança, tá? E aqui, sim, aqui é a coxa, né? E aqui é a canela. E aqui do transgênico, tá? Mesma idade, você está comparando indivíduos de mesma idade. Então você tem uma super hipertrofia, né? Então você é capaz de aumentar a massa muscular. Isso foi publicado na Nature, foi o trabalho dele. Tá? Foram esses animais que a gente teve acesso, tá? Bom, do estudo com esses animais, a gente publicou um artigo que mostrava que essa hipertrofia mudava o metabolismo do animal. Ele tinha uma preferência por carboidrato como substrato energético. Então, quando o animal selvagem, ele vai ter uma preferência mista por substrato, principalmente no músculo. O músculo é capaz de trabalhar tanto com glicose, mas também com ácidos graxos, principalmente fibra tipo 1, que é oxidativa, né? Mas isso é repartido entre fibra tipo 1 e tipo 2. Bom, quando você aumenta essa massa muscular, o que a gente observou fazendo o quociente respiratório é que no animal selvagem, que ficava entre 0,74, para o transgênico pulava para 0,90. Então, o quociente respiratório quanto mais próximo de 0,7, maior a utilização de ácidos graxos como substrato energético. Quanto mais próximo de 1, maior a utilização de glicose como substrato energético. Então, isso daqui mudava. Ele tinha essa maior preferência. E para vocês terem uma ideia da alteração, o peso, né, a massa do camundongo selvagem era 31,8. Isso 9 animais, né? Quando a gente vai para o transgênico, era 37,4, olhando aqui para 6 animais. Só que essa diferença, eu estou muito acostumado a dar dieta rica em gordura, então quando o animal tem mais massa é gordura. Mas nesse caso aqui, esses animais estão comendo a dieta padrão, a ração padrão. A diferença é massa muscular, tá? Ah, não é muito. Bom, se vocês fizerem o percentual disso daqui e depois aplica para vocês mesmos, vocês vão ver a diferença de quanto a mais de massa muscular, como faz diferença, tá? Bom, não havia alterações em colesterol, triglicerídeos, a glicemia também não deu diferente, né? Não houve alteração nos depósitos de gordura, ligeiramente, não deu diferença aqui entre a percentagem de gordura corpórea também. Então não alterou o metabolismo da gordura, mas alterava essa preferência por carboidratos. Então a gente olhou um pouco melhor, né, fazendo o quociente de utilização da glicose mediante o estímulo da insulina, e havia um aumento da sensibilidade, ele respondia melhor. Esse aumento da sensibilidade era acompanhada com uma maior expressão de GLUT4 na fibra muscular que sofria hipertrofia. Então você tem mais transportador de glicose e mais massa muscular para absorver a glicose. Então esse animal lidava melhor com a glicemia, né? Bom, aqui a gente tem toda a dieta rica em gordura, mas o efeito acabou sendo meio atrapalhado, tal, foram os estudos iniciais que a gente estava fazendo, mas eu segui adiante com esses animais. E qual que é a grande diferença, né? O modelo animal que a gente costuma trabalhar é o C57 Black Six. Para quem trabalha com animal, é aquele camundongo, né? A pelagem é preta, né? Por isso que o Black Six. E esse daqui é o padrão de qualquer biotério, você vai encontrar C57. Por outro lado, o transgênico que a gente estava usando vem da linhagem FVB, que é uma linhagem derivada do suíço, né? Que é branco, tem a pelagem branca, né? Ele é albino, né? E aí, comparando o C57 com o FVB, existiam diferenças entre as duas linhagens, né? Apesar dos dois serem camundongos, evolutivamente eles estão bem distantes, né? Bom, então, entrando aqui na UFABC e constatando essa diferença, eu resolvi estudar o efeito, né, dessas diferentes linhagens sobre a homeostase energética, né? E aí, perseguindo esse estudo, resultou num trabalho
que a gente publicou, demorou vários anos, praticamente todo mundo que passou pelo laboratório entrou nesse trabalho, né? E havia uma crença de que a linhagem FVB é resistente à obesidade induzida pela dieta. Obesidade induzida pela dieta é um protocolo em que você dá uma dieta com uma alta carga, um alto teor de gordura, e isso vai induzir o animal a ficar obeso. E isso funciona muito bem com o C57. Com relação ao FVB, existem dúvidas ainda. Bom, então a gente fez um tratamento de um pouco mais de 2 meses, eram 68 dias, dando essa dieta rica em gordura, versus a dieta padrão, que tem só 4% de gordura. A dieta rica em gordura é 37,5%, quase 40%, quase 10 vezes mais gordura. E aí, para colocar mais gordura, você tira carboidrato, tá bom? Bom, feito isso, a gente foi, primeira coisa, olhar a sensibilidade à insulina. E aí a gente percebeu, vocês podem ver que essas curvas estão bem diferentes, daqui é um teste de tolerância à glicose, né? Em que você dá uma carga de glicose e vai acompanhando quanto tempo o animal leva para se livrar dessa glicemia, dessa carga extra de glicose. Então aqui o C57, que é o padrão, com meia hora você tem um pico, mas com 2 horas ele já voltou aos valores basais, né? Quando você dá a dieta rica em gordura, você prejudica isso. Então, uma das coisas que a gente consegue com a obesidade induzida pela dieta é justamente tornar o C57 resistente à insulina, à ação da insulina, né? Mimetizando aquilo da síndrome metabólica. Bom, no FVB, a gente dá a dieta, primeiro que tem um pico maior, né? E aí ele vai depurando, mas ainda assim demora bastante. Como que a gente analisa isso? A gente calcula a área sobre a curva. Então, quando você faz, eu coloquei o traço aqui em 100 e pedi para calcular essa área aqui. Ele me deu esse valor da área sobre a curva. Aí, ele também em 100 me dá o valor da área sobre a curva, que vai ser essa daqui sucessivamente. Então, pela área sobre a curva, é uma maneira de você avaliar o desempenho do animal. Então, a gente vê que da dieta rica em gordura, piora o desempenho do C57. E isso é esperado, esse é o padrão ouro. O FVB já tem um desempenho pior do que o C57, de cara. E fica pior ainda quando você dá a dieta. Então a dieta faz algum estrago aqui, né? Então a pergunta é, ele é resistente à obesidade induzida pela dieta? Olha, se eu olhar pelo desempenho dele em resposta a uma carga de glicose, eu digo que não, que está fazendo alguma coisa, tá piorando a situação dele. Bom, isso daqui é micrografia, né, a fotografia, né, da histologia do tecido adiposo. Então, para quem não está familiarizado, a célula adiposa, ela tem triglicerídeo, é uma única gota de triglicerídeo, né? Aqui está em formato 2D, mas ela é 3D, ela é bem esférica, né? E aqui o que está corado é hematoxina, eosina hematoxilina, né? Então aqui que está mais forte é o núcleo. O núcleo na célula adiposa ele é afastado para o lado, e o que domina 90% do citoplasma é essa gota lipídica, né? Então é esse brancão aqui, tá? E o resto aqui, ó, dá para ver a divisão entre elas, né? Então esse daqui é o C57 na dieta padrão. Aí você dá a dieta rica em gordura. O que você observa? Que fica maior, porque tem o que a gente chama de hipertrofia do tecido. Ele está absorvendo essa quantidade maior de gordura e está estocando no tecido adiposo. No caso aqui é o epididimal, tá? Bom, dá para perceber que ficou maior. Quando a gente vai para o FVB, ele é até parecido com o C57 na dieta high fat. Já é maior, né? Mesmo dando a dieta padrão. Então já existe uma diferença entre C57 e FVB. Mas quando eu dou a dieta rica em gordura, a gente não está vendo a célula tão gigante, mas vocês estão percebendo que tem um monte de roxinho aqui, né? Isso daqui é clássico de quando a gente fala que está tendo infiltração de células de defesa. Isso daqui é característico de um processo inflamatório. Então, puxando o gancho para quem tem acompanhado o negócio do Covid, o pessoal coloca a foto do pulmão, você vai ver uma camada bem fininha dos pneumócitos lá, né? Que é o que permite as trocas gasosas. E aí quando eles falam, olha, tá tendo um processo inflamatório grave, aí você vai ver um negócio parecido com esse. Eles vão corar e vai ter um monte de célula de defesa e aquilo fica espesso.
Por quê? Porque quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem a liberação das citocinas inflamatórias e isso vai recrutar as células de defesa. Então você tem uma invasão de células de defesa. Então só de olhar para isso daqui, eu já posso afirmar para vocês com certeza que está tendo um processo inflamatório intenso no tecido, tá? Mas isso só é revelado para mim através da citologia. Porque quando você olha pro tecido, sem fazer corte histológico nem nada, não parece que tá diferença nenhuma entre um e outro. Então, cada técnica que é empregada te traz uma informação diferente. Então, nesse caso, o processo inflamatório ficou evidenciado graças à técnica da histologia. A gente esperaria ver a célula grandona com um monte de gordura. Existe de fato um processo inflamatório, mas não esperava que seria tão severo como esse observado aqui. E aí a gente parte para a biologia molecular. Então a gente faz um RT-PCR para avaliar o nível de expressão da proteína marcadora de adipócitos, adipócitos adultos, maduros, e a gente vê que cai um pouco no C57. Mas no FVB ela despenca, né? Fica quase 5 vezes menos. Isso quer dizer que eu tenho menos adipócitos maduros no tecido. Em compensação, se a gente pega o CD68, que é marcador de célula de defesa, tem um aumento. Então aqui está em 1, aqui já está um pouco maior, já existe uma infiltração no FVB, mas com a dieta ele está chegando a 30 vezes o valor observado aqui no C57. Então, confirmando aquele dado da histologia, tem muito mais célula de defesa. E o MCP1, que também é marcador de macrófago, também aumenta, embora em uma extensão menor que o CD68, mas aumenta bastante também, confirmando o dado da minha histologia. E aí a gente faz o PCR para vários genes, né? Como eu falei para vocês, PCR em tempo real, e a gente procura entender o que está acontecendo ali no tecido pelos genes. Essa é uma forma de estudar o metabolismo, é uma forma indireta, é avaliar os genes. Eu já conheço o gene, já sei onde ele se insere na via metabólica e o que ele poderia estar fazendo. Eu não vou passar um por um aqui, mas a gente consegue agrupar como fatores de transcrição, que são os reguladores chaves de todos os processos, genes de enzimas relacionados ao metabolismo de ácido graxo, ao metabolismo da glicose e adipocinas, né? Entre elas a leptina, o TNF-alfa e interleucina 6, né? E a gente normaliza pelo grupo controle, que é o C57 Black 6 na dieta padrão, e observa as mudanças que acontecem em relação a esse grupo controle, tá? É assim que a gente expressa. Também olhando para o corte histológico do fígado desses animais, aqui seria o C57 e aqui o C57 na dieta high fat, não tem lá muita alteração, né? Não sei a qualidade que está aparecendo para vocês, mas não tem muita alteração, tá? Mas tem o acúmulo de algumas gotinhas de gordura. Só que, quando eu mudo para o FVB, aqui a gente vê que não tem alteração, mas aqui a gente vê que está muito diferente. Mesmo sem saber o que é, dá para falar que isso é diferente disso. E aí eu falo para vocês, esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, é gota de gordura, é triglicerídeo acumulado no fígado. Então vejam que da dieta rica em gordura para o FVB, ele não lida muito bem. O tecido adiposo dele fica super inflamado, e o fígado está captando um monte de gordura e acumulando. Está acontecendo o que a gente chama de esteatose hepática. Tá? Um modelo até mais interessante que o próprio C57, que é o padrão ouro usado para esses estudos. Bom, já que eles são tão diferentes, vamos tentar coletar o máximo de dados que a gente pode. Então a gente usou uma técnica que chama microarray, em que a gente olha para 30 mil genes de uma vez só. Então a gente olhou para o fígado, e aí só comparando o C57 com o FVB, isso daqui é uma linha que colocando quando é a mesma expressão. Então a linha preta é a mesma expressão, a linha pontilhada é aquilo que está até 50% acima ou até 50% abaixo. Então todos os que estão aparecendo aqui estão mais ou menos de 50% expresso em relação ao controle. Isso dá um total de 760 genes para cima e 1.220 genes para baixo, comparando do FVB em relação ao C57. Então,
tem uma diferença basal muito grande. O mesmo no tecido adiposo, a gente observa, 746 para cima, 1048 para baixo. E no músculo, e aqui a gente pegou o gastrocnêmios, com os sólios, dá 1040 para cima e 913 para baixo. Sendo que alguns são muitas vezes mais, a diferença é muitas vezes maior, né? O que está aqui próximo da linha é 50%. Quanto mais ele se distancia, maior a diferença. Então vejam que esses dados têm muitas dispersões. Isso gera tabelas, né? Como por exemplo essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é de fígado. Então a gente tem aqui o chip, ele identifica aquela sonda que foi usada, né? O número da sonda está aqui. O gene a que ele se refere, número de acesso, tal, e quantas vezes mudou. Então, por exemplo, volta lá. Esse transportador, que é um transportador de peptídeo que troca com o hidrogênio, o membro 2, está quase 20 vezes mais expresso no FVB em relação ao C57. Né? Então ele praticamente não é expresso no C57, aqui dá 19 e 26, com uma média de 23, versus 500 e 400, com uma média de 460 no FVB. Então, isso daqui parece ser algo interessante e promissor que eu poderia querer estudar entre essas diferenças. E aqui eu marquei em vermelhinho, por exemplo, esse daqui é o receptor TRKB, que dá cerca de 3,6 vezes diferente, e eu resolvi estudar esse cara. Por que esse cara? Porque é um receptor de membrana, receptor é a primeira parte de uma via de sinalização. Então, de repente, pode dar algo bom disso daí, né? Então, a gente foi estudar esse cara no desenvolvimento da doença hepática em camundongos. Bom, começamos bem, né? Então a gente pega o fígado dos animais na dieta padrão e na dieta high fat. Então a gente chama de 1 aqui, estudo a isoforma, eu tenho um par de primers que pega tanto a isoforma A quanto a isoforma B, esse receptor existe em duas isoformas, e aí eu vejo que no FVB ele está mais de 20 vezes aumentado. E quando você dá a dieta, ele não muda, então ele está mesmo aumentado. Bom, tá bom, peguei uma isoforma mista, quero olhar agora separado. Quando eu faço a isoforma A, não tem diferença. Quando eu faço a isoforma B, e aí eu mantive a escala na mesma, tá quase 20 vezes, né, aumentado, que é bastante. Então eu confirmo o resultado do microarray. No microarray estava só 3,6 vezes, mas o microarray ele é menos sensível que um PCR em tempo real. Então, resultados que você acha em microarray, que você quer perseguir, obrigatoriamente você tem que confirmar por RT-PCR, tá? Então, até aqui, tudo lindo. O negócio deu no microarray. Eu sei que o fígado do FVB, quando você dá a dieta, ele tem uma esteatose imensa. Eu achei um receptor de membrana que está aumentado no FVB. Bom, por que não estudá-lo? Quem sabe ele faz alguma coisa. E aí, a gente confirma por Western blot também. Então, aqui está o FVB comparando com o C57. Esse receptor ele pode aparecer em duas formas, uma forma monomérica ou um dímero, né, que é essa banda mais alta aqui. E aí tem duas coisas. A forma monomérica eu vejo no C57, eu também vejo, eu vejo no C57, também vejo no FVB. O dímero eu só estou vendo no FVB, ele não tem no C57, tá? Bom, então o que eu consigo quantificar é essa banda de baixo. E essa banda de baixo está 2 vezes praticamente mais expressa do que essa daqui. E essa daqui não tem como eu quantificar, porque como não está aqui, ele tem um monte, mas não é comparável. Só que a repercussão fisiológica disso é muito grande, porque a gente sabe que em sinalização, receptores ficam mais estáveis na membrana dimerizando. Às vezes dimerizando com ele mesmo, formando um homodímero, às vezes dimerizando com outros receptores, formando um heterodímero, né? A gente não sabe o que acontece ainda, mas tudo isso indica e confirma por Western blot, por RT-PCR e por microarray que esse receptor é mais expresso no fígado do FVB. Muito bem. Então a gente faz uma comparação agora, e tem formas de fazer isso, para você comparar o nível de expressão do que você está estudando com outras proteínas de interesse no fígado.
Então, quando a gente olha para o fígado do FVB para o TTR, que é a transtiratina, que é uma proteína importante do fígado, ele é cerca de mais de 1.200 vezes expressa em relação à isoforma B, que a gente chamou de 1. Quando a gente olha para a isoforma A, ela é menos de 200 vezes, né, expressa. O TIE2, que é um marcador de outros tipos celulares, como o colágeno e o CD45, eles também estão sendo expressos menos do que em relação ao TRKB, né? E o colágeno até um pouco mais. Então, o colágeno é de fibroblastos, CD45 é células de Kupfer e o TIE2 é de células endoteliais, tá? Então, o que predomina aqui são hepatócitos mesmo, né? E a expressão do TRKB está relativamente alta. Se comparar com a do SCD1, que é uma enzima de hepatócito, que está só cerca de 50 vezes mais expresso, a gente sabe que receptores de membrana ou vias de sinalização são menos expressas porque justamente elas potencializam o sinal, amplificam o sinal. Então, 50 vezes menos expresso que uma enzima importante do metabolismo hepático é compatível, né? E isso faz crer que essa isoforma, então, está sendo expressa no hepatócito e não nas outras linhagens, né? Nos outros tipos celulares. Bom, então uma vez que eu fiz isso e eu estou estudando nos animais, seria muito razoável eu migrar para um modelo in vitro, que é um sistema que eu controlo melhor. Então a gente tem aqui um protocolo que a gente faz para isolar o hepatócito. Aí a gente isola o hepatócito, que é esse pellet de células aqui que vocês estão vendo, e coloca ele na plaquinha. E aí ele fica essa célula simpática que vocês estão vendo aqui. Então isso é o que a gente chama de cultura primária de hepatócito, tá? Então vou estudar a cultura primária de hepatócito, que eu consigo estudar esses genes aí de uma maneira melhor, manipular melhor, entender como que o metabolismo desse hepatócito funciona para contribuir para esse acúmulo de gordura. Bom, aí o que acontece? A vida, lembra que eu falei que eu ia falar dos desafios? Bom, começa o desafio. Então aqui é o nível de expressão da TTR, né, da transtiratina, chamando de 1 no fígado. Aí eu vou comparar com a expressão no meu hepatócito isolado. Em apenas 4 horas, ela cai pela metade. Em 20, mas se eu plaquear em alta confluência, cai pela metade. Se eu plaquear em baixa confluência, ela cai mais ainda. Cai para 10% da expressão. Olha que legal, só em 4 horas. Em 24 horas, independente da confluência, eu já estou perdendo a expressão da transtiratina. Ah, professor, mas o que está acontecendo? Não, não sou eu que sou azarado. Isso é um fenômeno conhecido. Quando você trabalha com cultura primária, a partir do momento que você tira ela do ambiente e coloca na plaquinha, é esperado que aconteça algum grau de desdiferenciação. Esse é um processo natural de trabalhar com cultura primária. Algumas células sofrem um processo mais rápido, outras mais lenta. Algumas são mais afetadas, outras menos afetadas. Para o nosso estudo, isso inviabiliza estudar o hepatócito, porque ele já mudou completamente. Já não está expressando um dos marcadores da diferenciação do hepatócito. Bom, para ficar mais legal, quando eu olho a expressão do meu receptor do TRKB, da minha isoforma B, em alta confluência, ele não fica muito diferente, né? Ó, então, em alta confluência até 4 horas, ele tem cara de hepatócito mesmo, né? Só que em baixa confluência já aumenta muito a expressão do meu receptor. Em 24 horas ele aumenta mais ainda. Então isso me deixa um pouco confuso, porque eu falo, bom, à medida que ele vai desdiferenciando, esse meu receptor passa a ser mais expresso. Então, talvez essa expressão esteja relacionada com proliferação, com desdiferenciação, com o hepatócito embrionário, enfim. Aí começa a sair fumacinha da cabeça e falo, cara, se você cria um modelo para criar respostas que te traz mais perguntas do que respostas, então talvez seja melhor abandonar esse modelo. Então, cultura primária de hepatócito para estudar o que eu quero não está me ajudando, está me atrapalhando. Então, já começa o primeiro desafio de mudar do in vivo para o in vitro. Bom, isso é uma coisa. Bom, por outro lado, pelo menos para eu ficar feliz, eu procurei aqueles outros marcadores, a isoforma A, o TIE2, o colágeno, o CD45,
E nenhum deles foi detectado, nem em alta confluência, nem em baixa confluência, já com 4 horas. Então, para, né, transformar a derrota em vitória, pelo menos uma coisa eu confirmei: a isoforma B é de fato expressa em hepatócito, tá? E não nas outras linhagens. Então já fico feliz com isso. Bom, então, olha só que ideia. Se eu não posso fazer cultura primária, que tal expressar a proteína de interesse, no caso a isoforma B, num vetor de expressão em células de mamífero e expressar numa linhagem de hepatócitos, trabalhar com linhagens, né? Então, já que vamos fazer isso, que tal um sistema condicionado, como por exemplo o TET-ON, que é aquele que eu consigo fazer associar, estimulado pela tetraciclina. No caso, a gente usa doxiciclina, né? Então, bora fazer. A gente pega então um sistema em que a gente tem um promotor que seja responsivo ao TET, a proteína TET, que é estimulada pela doxiciclina, e a gente pega o nosso gene de interesse, coloca um GFP como marcador, a proteína verde fluorescente, faz uma reação para colocar isso num vetor lentiviral, que transforma as células para criar uma linhagem permanente que tem a minha proteína de interesse sobre um promotor que responde a esse sistema, né? Então, tranquilo de fazer. Bora! Como é que a gente testa? Então, a gente pega aqui, são células, é a mesma célula. Essa célula é REC, célula epitelial de rim humano, e faz uma transfecção com o promotor, o vetor que vem, né? A gente comprou da Clontech. Ele tem esse promotor tight, só que ele está controlando a proteína vermelha fluorescente, que eu chamo de M-Sherry, né? Que seria cereja, que é um nome comercial, mas é a proteína vermelha fluorescente. E aí você faz a transfecção nas mesmas células. As duas foram transfectadas com esse M-Sherry e ela já tem o TET. Beleza. Aí, aqui eu coloco na exposição e não acende nada, e aqui acendeu vermelho bonitinho. Qual a diferença daqui para cá? Aqui eu não coloquei doxiciclina e aqui eu coloquei doxiciclina. Então eu liguei o gene com a doxiciclina e aqui não está ligado com a doxiciclina. Então eu tenho meu sistema condicionado. Eu ligo, e se eu tirar a doxiciclina, ele desliga também. Leva um tempo, não é imediato, mas leva um tempo. Então, cerca de 6, 8 horas, você já começa a ter expressão da proteína de interesse, e se você tira, aí depende do tempo de meia-vida da sua proteína para ela desaparecer, tá? Então, liga e desliga o gene quando você quer. Esse é o sistema que veio pronto. O que a gente fez? Pegou o promotor que controlava e colocou naquele arranjo que eu mostrei para vocês. E aí a gente faz o quê? Transfecta com a mesma célula que já tem o TET com o meu vetor agora, que tem o promotor tight, que responde à doxiciclina, com a minha proteína de interesse, mais a proteína verde fluorescente como marcador, e aí quando eu não ligo e quando eu ligo. Aí você vai falar, professor, mas tem um verdinho aqui. Crianças, nada é perfeito, nem eu. Então, vaza. Algum vazamento tem, não vai ser zero. Mas se você comparar o que tem aqui para esse lado de cá, você tem muitas vezes mais expressão quando você dá a doxiciclina versus esse vazamento mínimo que pode ser ignorado, tá? Então, o sistema funciona. Nossa, professor, mas não deveria acender todas? Veja, isso aqui foi só uma transfecção, era só para ver se funcionava ou não. Mas acendeu bastante. Porque não é a célula que eu estudo, né? É REC. REC é super fácil de trabalhar, super fácil de transfectar, a não ser que ela seja o seu objeto de estudo. Porque a partir do momento que ela vira o seu objeto de estudo, aí fica tudo difícil de trabalhar com ela. Não é, professora Marcela? Você pode ser minha testemunha. Mas até então, quando é só para testar e ver o que está acontecendo, ela funciona, que é uma maravilha, tá? Mas aí, testei, funciona, está condicionada a dox, vou partir para minha célula, que é o que interessa, né? Tá. Aí, gentilmente doado pelo professor Tiago Rodrigues, que eu acho que está nos vendo também aqui na apresentação, agradeço a ele, a linhagem AML12. A AML12 é uma linhagem de hepatócito que vem de camundongo, tá? Ela foi transformada, na verdade é um camundongo que super expressa, ele é transgênico, expressa TNF-alfa. Foi feita uma cultura primária de hepatócitos desse camundongo com TNF-alfa,
e acabou sendo selecionado algumas, a 12 e a 14, né, de várias que ele tinha. E a 12 ficou com mais cara de hepatócito do que a 14, né? A 14 não foi perdendo características, apesar de ter sido mantida. E a 12 se manteve, e ela ficou imortalizada, tá? Bom, então aqui vocês podem observar, os dois foi tratado com doxiciclina, tá? Então aqui a célula está espalhada e eu marquei o núcleo com Hirsch, né? Fica em azulzinho. Na verdade não é azul, quer dizer, é azul, mas no microscópio a gente seleciona. Se eu quisesse marcar de qualquer outra cor, poderia. Mas por convenção, ele vai emitir na faixa do azul, então a gente põe o azul marcando. Então tudo que está acendendo aqui é DNA marcado no núcleo da célula. E aqui é o canal do verde para a proteína verde fluorescente. Então os dois têm DOX, tá? Mas por que você não colocou aqui não tem verde? Porque no momento não interessava, eu queria ver a resposta ao meu agonista do receptor, tá? Mas só para mostrar para vocês que o sistema estava funcionando em AML12, por exemplo, tá? E aí, com paciência, você vai ver que todas acenderam. Umas mais, outras menos, mas todas acenderam, que era o objetivo de criar uma linhagem que fosse responsiva, tá? Diferente da transfecção, onde você tem células que não acendem e células que acendem. Então isso aqui é mais eficiente de fato. E aí, com relação à esteatose, eu consigo induzir esteatose? Eu consigo induzir acúmulo de gordura nessas células? Sim, eu consigo. Se vocês olharem aqui, eu coloquei a célula no meio com BSA 1%, então é o meio de cultura, só com albumina bovina do soro, né? E aí a gente coloca oleato meio milimolar e oleato 1 milimolar por 48 horas, tá? E aqui a gente fez uma marcação com o Oil Red O, né? O Oil Red O, ele marca lipídio neutro. Então o triglicerídeo é um lipídio neutro. Mas ele também marca alguns lipídios neutros de membrana. Então, você vê um fundo vermelho aqui, ele é fluorescente, né? Ele é tanto no visível como no fluorescente. Então aqui tem uma mancha, um background vermelho que você consegue ver, mas aqui não tem gordura acumulada. Com o meio milimolar, vocês podem observar que já dá para ver um padrão aqui, né? Que acompanha inclusive o padrão da marcação do núcleo. E que 1 milimolar com 48 horas marcou mais forte ainda, né? Só que aqui, olhando para as células que estão aqui versus essas e versus essa daqui, ela não está muito boa não, né? Então a gente percebeu que com 1 milimolar de oleato, a célula não fica muito feliz. Talvez seja mais do que ela consegue lidar, então talvez esteja acontecendo a apoptose aqui. Mas é só um palpite, tá? Mas aqui na fluorescência dá para ver como acumulou muito mais, né? Então o dobro de oleato, o que é o oleato? É o ácido oleico, só que é na forma de sal, né? É oleato de sódio. Aí depois ele dissocia, vira o ácido oleico versus o sódio livre, né? Então a gente está dando ácido graxo. Você dá ácido graxo para esse hepatócito, ele capta esse ácido graxo do meio, esterifica em triglicerídeo. Porque se ele tivesse como um ácido graxo não é neutro, ele tem carga. Então o ácido graxo não marcaria, tá? Então aqui ele tá marcando. E aí como ele marca no visível também, a gente consegue ver aqui, tá em preto, apesar da cor dele ser vermelha, mas é a maneira como a gente deixou no microscópio. Então você consegue ver o contorno das células por conta desse ácido, desse triglicerídeo, e aqui a gente não vê o contorno porque ele não marca, tá? Então dá para ver no visível e dá para ver na fluorescência, tá bom? Então a gente tem um modelo que a gente consegue induzir esteatose. Legal, né? Só que a esteatose, a doença esteatose está muito mais relacionada com o metabolismo de carboidratos, tá bom? Pessoal, eu sei que está dando 1 hora, mas eu já estou chegando no final, então eu já estou chegando na minha conclusão. Mais 10, 15 minutos no máximo, tá bom? Eu agradeço a participação, eu vi os recadinhos ali, mas eu vou focar aqui na apresentação, tá? Para não tomar muito mais tempo. Então a gente teve a ideia de fazer o seguinte: vamos quantificar a glicose e o lactato, né, que é produzido no meio, porque se a gente lembrar da respiração celular ou a produção do ATP, a gente tem via aeróbica e via anaeróbica, né? Então o que acontece? A gente dosa a glicose e aqui são os valores, é um ensaio colorimétrico, né? A gente dosando do meio os valores obtidos, e aí é interessante, o meio que a gente usa, ele é rico em glicose. Então ele está aqui quantificando o meio, a glicose que tem no meio.
O padrão dá esse valor de absorbância aqui. Então veja que tem muito mais glicose até do que o padrão, né? E aqui é o branco, que é o valor de background que a gente faz para subtrair, que é super baixinho. Então, quando a gente olha aqui no meio de cultura após 48 horas com as células, o valor é menor do que o valor inicial. Significa o quê? A glicose foi consumida do meio, que é o que você espera que aconteça, que a célula utilize a glicose do meio. Afinal de contas, é para isso que está dando a glicose. Aí, quando você vai para o lactato, tem um negócio interessante, porque aqui é o padrão, né, do ensaio que vem junto, aqui é o branco, que é o valor do background, que não tem nada, e quando você olha para o meio de cultura, não tem lactato no meio de cultura, porque não vem com lactato. Então ele é muito próximo do valor do branco, né? Só que quando você olha para o meio pro meio que foi incubado com as células, você vê um valor aqui até superior ao do padrão, né? Bom, mas o que significa isso? Isso significa que a célula pegou a glicose e ela produziu lactato. Até aí, tudo bem. Mas eu também quero que essa célula use a glicose para produzir piruvato. E o piruvato sendo transformado em acetil-CoA. E a acetil-CoA é o primeiro passo para a síntese de gordura, via, de novo, lipogênese, que é aquela que você pega o carboidrato e transforma ele em gordura, que é o que acontece normalmente no hepatócito. Então, essa via tem que estar funcionando bem. E a produção de lactato tem que ser uma via secundária que não deveria me atrapalhar ou não deveria me incomodar. Só que o que a gente observou é a produção de lactato é absurda. Tem uma grande produção de lactato. Então, cultura primária eu não posso usar porque desdiferencia muito rápido. Vou para um modelo de cultura primária que não é tumor, porque se for tumor, eu sei que isso vai acontecer. Tem a linhagem humana de HEPD2, né? É um hepatocarcinoma, mas é um tumor. Então eu não quero. Vou para a ML12. A ML12 é o quê? É célula imortalizada. Eu esperaria um efeito diferente, um comportamento diferente, mais próximo do hepatócito, né? Mas não. Estava produzindo lactato como se fosse um tumor, né? Aí, pô, mas se isso está acontecendo, eu quero olhar então agora para as enzimas que fazem o primeiro passo, que é a fosforilação da glicose. A glicose entra na célula, ela vai sair. Para ela não sair, ela é fosforilada, ela vira glicose 6-fosfato. O hepatócito tem uma isoforma dessa enzima que chama glicoquinase ou hexoquinase 4. E ela é específica para a glicose. Tá? As outras hexoquinases vão fosforilar carboidratos de 6 carbonos, né? Seja a frutose ou a própria glicose. Bom, aí a gente fez RT-PCR, pegou o produto do PCR e correu o gel para ver a expressão. Então aqui a ciclofilina, tá? Que a gente está olhando. A gente tem aqui na primeira amostra, é a amostra de fígado de um camundongo C57. A segunda é um camundongo FVB. A terceira é uma amostra da linhagem AML12 e a quarta também uma amostra da linhagem AML12. A gente faz a hexoquinase 1, que é expressa principalmente em tecido nervoso e neurônio. Não tem nada, não apareceu nada. Isso daqui é resto de reação, tá? Primer-dimer. A gente vai para a glicoquinase, que é a de hepatócito, e no fígado dos animais a gente vê a expressão, mas na ML12 não tem expressão nenhuma. A gente olha hexoquinase 2 e a gente vê a expressão de hexoquinase 2 no fígado também, mas a gente vê a expressão dela na ML12. Então, a hexoquinase expressa na ML12 é a 2 e não a glucoquinase, que é o que a gente esperaria que fosse expresso. O que isso implica? Isso implica no efeito Warburg, que quem trabalha com tumor, linhagem tumoral, já está muito familiarizado, né? Então, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Isso aqui eu tirei do próprio site da Sigma, mas qualquer lugar, a definição é a mesma, não vai mudar, né? Então, o Warburg Effect é a conversão aprimorada da glicose para o lactato, né? Observado em células tumorais, mesmo na presença de níveis normais de oxigênio. E aqui é o Otto Heinrich Warburg demonstrou em 1924, então quase 100 anos, né, da demonstração do Warburg Effect.
que células de câncer mostram uma dependência aumentada para a glicólise para as suas necessidades energéticas, apesar delas estarem ou não num ambiente bem oxigenado. Então, não é induzido por hipóxia, isso é da própria célula. Convertendo a glicose para o lactato do que metabolizando via fosforilação oxidativa na mitocôndria. Isso é muito menos eficiente, né? Então, acho que rende 2 ATPs pela fermentação para lactato, do que os 32, 38, fugiu agora, é bem mais pela oxidação. Então, a taxa da glicose, da captação da glicose para atender essa demanda aumenta muito. E isso depende da hexoquinase 2. Então, resumidamente, se eu olhar para ML12, eu tenho expressão de hexoquinase 2, eu tenho uma alta produção de lactato, ou seja, estou caracterizando que o Warburg Effect está presente. Então, apesar de não ser uma linhagem tumoral, linhagens de cultura de célula vão apresentar o Warburg Effect, né? A gente pode extrapolar para as outras também. Por quê? Porque o Warburg Effect está associado com proliferação celular. Para manter uma proliferação celular, você usa essa via. Por isso que os tumores usam isso, né? Mas como exatamente? Aí entra numa discussão que não é minha, não sou eu que estudo câncer, né? Mas estava me informando para tentar entender o que está acontecendo. Não posso te falar o porquê, mas existe uma relação entre fazer lactato, do Warburg Effect, com as células proliferarem. Se você bloquear esse efeito da produção de lactato, existem fármacos que bloqueiam, você atinge diretamente a proliferação, ela para de proliferar. Tanto é que essas enzimas são alvo de terapêuticos farmacológicos para combater célula tumoral. Né? Uma maneira de frear a proliferação de tumores é bloqueando a produção de lactato. Não, mais uma razão para estudar metabolismo, né? Bom, então, a gente sai do in vivo, tem um modelo interessante, a gente acha proteínas, enzimas, receptores que são interessantes, mas aí a gente vai para o in vitro. Aí chega no in vitro, não necessariamente você encontra um modelo. Então, o meu modelo in vitro não vai estar me ajudando para entender a esteatose hepática, a não ser que eu trabalhe em cima desse modelo in vitro para torná-lo mais próximo daquilo que se observa em vivo. Então, não necessariamente é uma transposição direta do in vivo para o in vitro. E aí já entra a parte dos desafios que eu falei para você, né? Então, o que seria melhor para a gente? Estudar no animal, no fígado dos animais. Ou superexpressando no C57, em que é baixo, ou silenciando no FVB, em que é alta, usando RNA de interferência por RNA, por exemplo, né, como uma forma de modular. Mas aí eu tenho que ir para o in vivo, porque no in vivo eu tenho o hepatócito se comportando como hepatócito. No meu modelo in vitro, eu não estou sendo capaz de fazer isso. Mas você induziu esteatose. Eu induzi esteatose pela reesterificação de ácido oleico. Mas a doença esteatose hepática é uma doença relacionada a de novo lipogênese pelo consumo excessivo de carboidratos, principalmente frutose, piorando esse desempenho. Então, a gente esbarra num problema técnico. Eu não tenho uma ferramenta com a qual eu consigo estudar direito o que eu quero, o meu modelo, né? Então, nesse sentido, era o projeto que a gente tinha em 2018, a gente queria fazer um camundongo transgênico, veio a pandemia, atrapalhou tudo. Então, o que a gente conseguiu fazer, ou avançar, na técnica de fertilização in vitro, eu mostro com bastante orgulho para vocês. Isso daqui são oócitos que a gente isolou de fêmeas, de C57. A gente fez a fertilização e aqui a gente tem os oócitos que foram fertilizados já em processo de divisão em estágio de 2 células, né? A manipulação que a gente queria fazer para induzir a transgenia não tinha sido feita ainda, a gente só estava padronizando, porque a ideia era fazer a fertilização, implantar esses embriões em estágio de 2 células e ter os nossos camundongos nascendo, o nosso camundongo de proveta nascendo, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer, veio a pandemia e eu tô para entregar o relatório final falando, olha, é a vida, né? Não deu, mais um desafio. Mas a perspectiva legal é que
a gente está chegando próximo de conseguir realmente produzir os transgênicos aqui na UFABC, né? A técnica, a parte de biologia molecular a gente já tem dominado bastante. Tudo aquilo que a gente fez in vitro não é jogado fora, porque a gente testa, é capaz de demonstrar que o sistema funciona. Então a gente quer criar justamente um modelo transgênico condicional, em que eu vou ligar e desligar o gene com doxiciclina no animal, no órgão que eu tiver interesse, né? Então avança bastante, é genuinamente fascinante, eu acho, né? Então, espero ter apresentado para vocês aí o vislumbre dos desafios e das perspectivas que a gente traz para o estudo do metabolismo dentro do contexto do nosso laboratório, o Laboratório de Fisiologia Metabólica. Eu ia botar a foto do meu grupo, mas eu fui terminantemente impedido, proibido, ameaçado pelos membros do grupo. Então não tem foto. Todo mundo tem a foto final para agradecer os integrantes do grupo, mas eu não posso. Então eu vou só agradecer os nomes, né? A Gabriela, a Gabriele, eu já vou apanhar porque eu falei errado. A Gabriele Morante, a Maria Catarina, a Ana Carolina Ribeiro e Silva, e eu sei que entra um Oliveira em algum pedaço aí, e a Michele Salles, Michele do Nascimento Salles, que são os membros atuais do laboratório, e estão nessa luta aí, cada uma pegando um braço dessas coisas que a gente quer estudar dentro do metabolismo, tá bom? Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição para perguntas. Eu vou encerrar minha gravação aqui também, né? Acredito que a Cris também. Deixa eu parar aqui de apresentar. E deixa eu parar de gravar também.